Deus, para engrandecer, exaltar, Senhor, exaltar o seu nome, Pai, acima de todo nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui, Senhor, nós te pedimos, derrama da tua presença, do teu Espírito Santo, derrama, Senhor Jesus, da sabedoria, do conhecimento, do discernimento sobre as nossas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, ser iluminados, Senhor, pela tua palavra esta noite, que possamos entender e compreender, Senhor, os teus propósitos e desígnios, ó Deus, sobre a nossa vida, Pai. Eu te peço, Senhor, abra nossa mente e entendimento, que possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que for falado, Senhor, a respeito de ti. Portanto, Deus, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento? Já abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo 14. A partir do verso de número 53, Marcos 14, a partir do verso de 53, um texto conhecido, fácil, segundo o Evangelho, capítulo 14, verso 53. Louva a Deus pela vida de cada um que aqui está, que se desprendeu dos seus afazeres, das suas tarefas, para poder ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem aos nossos corações, se alimentar da palavra do Senhor, que nos mantém vivos e fortes espiritualmente. Marcos capítulo 14, verso 53, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus lhe disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Somente até aqui, irmãos. Somente até esse texto. Tem um verso de número 65, mas nós vamos ler ele um pouco mais para frente. Gostaria de recapitulá-los com aqueles que aqui não estiveram na semana passada. Quero ser breve nessa minha introdução a respeito daquilo que foi falado, porque aquilo que foi falado semana passada pavimentou para essa semana, que vai pavimentar também para as próximas semanas, que nós vamos dar continuidade a este estudo. Gostaria de pedir a algum obreiro trouxesse uma água para mim, por gentileza. Deus abençoe. Semana passada nós falamos principalmente daquilo que representava a lei para o povo judeu, para a nação de Israel. Eu falei a respeito de 2 leis: a lei escrita e a lei falada. Pergunto a vocês, principalmente aqueles que estiveram aqui na semana passada: o que é a lei escrita? É a Torá. E a lei falada? Não. Então, o quê? Lecão, tira a máscara. Ah, então... Ele falou alguma coisa ali. Alguém gostaria de falar aquilo que ele disse? Talmud. A Torá, para vocês que não sabem, é os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei escrita. 5 primeiros livros da Bíblia foi dado a Moisés.
no Sinai, de certa forma que os judeus acreditavam que Moisés ficou ali ouvindo e escrevendo aquilo que Deus estava falando. Essa é a lei escrita. A lei falada é a explicação da lei escrita. Essa lei falada, ela foi colocada por escrito no século II da nossa era. Então nós temos duas leis: a lei escrita e a lei falada. A lei falada vocês talvez não tenham intimidade porque é algo que foge da nossa tradição, do nosso costume. Nós usamos a Bíblia e somente ela é regra para que nós possamos seguir e conduzir a nossa vida. No entanto, para os judeus, eles tinham essa lei falada, que foi passada para Moisés no Monte Sinai, e isso segundo a tradição judaica. Isso não é atestado pela Bíblia. Amém? Segundo a tradição judaica, foi falado para Moisés e foi passando de geração em geração. Cristo vem, morre, Roma derruba Jerusalém, derruba o templo, e alguns anos depois, algumas décadas depois, a lei falada, que só ficava entre os sábios judeus, agora ela foi escrita. Para que você que não sabe, nós temos hoje ela publicada, que se chama o Talmud, que significa ensino. Amém? Amém até aqui? Essa lei falada, ela vai dar, vamos dizer assim, solidez para que o sinédrio, e aqui é uma outra palavra para quem não esteve aqui na semana passada, o sinédrio nada mais é do que a Suprema Corte Judaica. É a última instância. Na verdade, nós temos dois sinédrios. O pequeno sinédrio, que ficava em algumas cidades, composta por 23 juízes. O segundo sinédrio, que era o grande sinédrio, era o sinédrio composto por quantos juízes? Oi? 71 juízes. Quem era o cabeça? Quantos sumos sacerdotes? Era um sumo sacerdote. Um foi deposto, não é mais sumo sacerdote. Então nós temos um sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época era, de Jesus quem era? Caifás. E quem fora deposto era Anás. Na época de Jesus fazia 18 anos que Anás fora deposto do sumo sacerdócio. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ele fora deposto, ele foi tirado. Por quem? Pelo rei Herodes. Era ele que politicamente movimentava o sumo sacerdócio. Eu tiro esse, ponho aquele, e vai fazendo dessa forma. Então o sumo sacerdote, ele era o presidente do sinédrio. Era ele quem comandava o sinédrio. Na época de Jesus, Caifás. Depois nós tínhamos mais outros 70 juízes, aptos, teoricamente, a conduzir a nação de Israel. Eu falei das exigências aqui, que eram necessárias para que alguém, um sábio, pudesse ser membro do sinédrio. São muitas exigências, eu não quero aqui falar delas. Nós falamos na semana passada. Tem duas pessoas que eu mencionei semana passada, dois juízes, que fizeram parte do ministério de Jesus. Quem pode me dizer quem são esses dois? Menos o Bruno. Dois juízes. Na verdade, os dois estavam por ocasião da crucificação. Não entendi, Elisa. Leva para ela ali. Eu não entendi. Nicodemos, agora o outro isso. José da Arimateia. Você sopra na escola também? Fala pros... Falar para você. José de Arimateia e Nicodemos. Jesus, ele morre. O crucificado, o que acontecia com ele? Ele era jogado de uma vala para ser comido pelos animais selvagens. No entanto, vai dois membros do Sinédrio da Suprema Corte Federal de Israel. Eles vão e pedem a Pilatos: deixe-nos tirar o corpo de Jesus. Imagine você, na época da Páscoa, o momento mais sublime da Páscoa, o ápice da festa judaica. Aqueles dois membros do Sinédrio, onde eram para estar no templo, adorando o Senhor, eles não estavam lá. Eles estavam
ali, perto do Gólgota. Eles estavam ali, de frente com a cruz de Jesus. Jesus morre, eles não vão para o templo, eles vão falar com Pilatos. Pilatos, nós queremos tirar aquele homem. Ele não é digno de ser sepultado ou de ser jogado o seu corpo em qualquer vala. Perceba que eles são pessoas influentes, pessoas poderosas, não são qualquer um. É a mais alta classe jurídica, governamental que existia ali em Israel. Eles foram e pediram o corpo de Jesus. Isso daria um estudo para a gente meditar um pouco naquilo que eles fizeram, o que isso representava para a época, a imagem que eles passaram para aqueles que estavam assistindo e reflete para nós hoje em dia. Porque nós nos importamos muitas vezes com nossos status. Não queremos fazer a obra de Deus porque vamos passar vergonha com algumas coisas. Eu entregar folheto no semáforo, em qualquer lugar que seja, eu falar de Jesus? Eu falar de Jesus? Não. Eu até creio em Jesus, mas falar dele? Não, não vou falar. Esses dois homens pouco estavam se importando com o que iriam falar dele. Eles foram lá, Jesus estava morto, ele não estava ressuscitado. Mas eu creio que eles tiveram uma luz no seu coração de que o Cristo, Jesus, ele ressuscitaria. Amém? Então o Sinédrio, ele é a Suprema Corte Judaica. E aqui nesse nosso estudo eu fiz alguns recortes. Semana passada eu falei do direito hebraico, para que nós possamos entender em que momento Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E nós vamos falar também, nas futuras terças-feiras, a respeito do direito romano. Porque nós temos dois julgamentos. O primeiro é o julgamento judeu, o segundo é o julgamento romano. Nós, quando lemos o texto sagrado, imaginamos uma coisa só. Imaginamos um fato, ele é em linha contínua. No entanto, não é assim que acontece. Então eu quero recortar alguns fatos com os irmãos, para podermos estudar de forma isolada. Que quando nós juntarmos um com o outro, o quebra-cabeça vai ser formado. Nós vamos entender um pouco melhor aquilo que as narrativas dos evangelhos nos ensinam. Amém? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Torá oral, ou lei falada, lei escrita, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, se ninguém tem dúvida, já é meio caminho andado em relação a isso. Gostaria que passasse o slide, por gentileza. Terceiro slide. Próximo slide. A prisão. Jesus, ele é preso. Ele é levado ali para Anás para ser interrogado. Aqui eu até coloquei aqui alguns tópicos. Ele é preso numa quinta-feira à noite. Olha que interessante. O que era essa quinta-feira à noite? Para que nós possamos entender. Era o Seder de Páscoa. Ou seja, era a refeição da Páscoa que eles faziam. Ali em Jerusalém, todos estavam reunidos em suas casas. Não havia basicamente ninguém nas ruas, a não ser aqueles peregrinos que não encontraram lugar para passar a noite em alguma estadia, em algum hotel. Então eles ficavam em alguns pontos específicos, principalmente fora da cidade de Jerusalém, fora das muralhas de Jerusalém. No entanto, aqueles que tinham a sua casa, sua estadia, um lugar para passar a refeição da Páscoa, eles ficavam juntos. O pai de família, ele era o chefe da cerimônia, era ele quem conduzia a cerimônia, era ele que se assentava no lugar de referência, era ele quem distribuía ali a refeição. Agora nós podemos entender por que Jesus ele distribui a refeição. É ele o cabeça, é ele quem distribui ali a refeição com os seus discípulos. Os seus discípulos são da sua família agora. E o que acontece nesta quinta-feira à noite? Todos estavam em suas casas. No entanto, o que me chama a atenção é que Jesus, ele sai para orar. Ele não fica dentro de casa, costumeiramente, ele sai para orar. Parece que Jesus, ele procura uma situação para que ele possa ser preso. Não era normal alguém sair e ficar ao relento, ali orando. Para que Jesus ia fazer isso? Os discípulos não estavam entendendo, mas também não questionaram. Ele sai, parece que ele está falando assim, ó, eu quero ser preso. Eu estou causando um momento para que eu possa ser preso,
Porque se eu ficar dentro de casa, talvez eles não me encontrem. É por isso que Judas leva aquela comitiva para prender Jesus. Talvez eles estivessem esperando Jesus dentro da casa. E ali a comitiva não sabia onde era. Judas, ele chega e ali é um breu. Todos são parecidos, usam as suas vestimentas. Judas saúda com um beijo. Judas está dando sinal, é esse quem vocês devem prender. Porque no escuro ninguém se enxerga. Como eles sabiam quem iria prender? Judas falou, eu vou falar quem é o cara. Estava escuro. E ali naquela noite, Jesus ele foi preso. Não havia ninguém nas ruas. Dali ele saiu para a presença de Anás. Conforme foi dito aqui, Anás, ele era o sumo sacerdote deposto. Ele era o sogro de Caifás. Não era ele quem estava ali para conduzir aquele interrogatório. Ele não tinha legalidade, ele não poderia fazer dessa forma. Mas, e aqui imagino eu, foi ele quem engendrou, quem esquadrinhou, quem maquinou toda a situação para que Jesus pudesse ser preso, para que Jesus pudesse ser julgado, para que Jesus pudesse ser morto. Ele, na minha concepção, foi o cabeça. Tanto é que ele é levado primeiro para Anás. Aqui eu gostaria de ler com os irmãos, João 18, do 12 ao 14. João, capítulo 18, a partir do verso de número 14. Desculpa, 18, do 12 ao 14. Apenas 3 versos. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Aqui o que chama atenção nos evangelhos é que eles vieram com porretes, com armas, para prender Jesus. Jesus até lhe pergunta, viu, vieste com tudo isso achando que ia prender um ladrão? Outro detalhe, naquela época, nas festas, principalmente à noite, ali na refeição da Páscoa, ninguém poderia estar na rua. Isso já é um ato por si só estranho. Outro ato estranho era que o judeu não poderia portar arma. Mas nós vemos a comitiva aqui dos sacerdotes portando armas. Eles já estavam errados. Aí eu pergunto para vocês, por que foi à noite? Não poderia ser de dia? Por que foi à noite? Por que prenderam o nosso mestre à noite? O seu mestre, por que ele foi preso de noite? O Alex, ele está no caminho ali. Para muitos era considerado como profeta também, né? E se durante o dia ele fosse pego, ia causar assim, uma complicação grande para quem queria pegar ele de maneira injustamente, de maneira errada e fazer seu julgamento. Né? É exatamente isso. Eles não queriam que o povo visse Jesus sendo preso, porque o povo iria se revoltar. Mas é estranho, né? Porque depois o povo grita, crucificam, crucificam. Mas nós vamos entender um pouco isso melhor no julgamento romano. Aqui eles prendem Jesus à noite porque eles estão falando assim, ó, nós não queremos que as pessoas, o povo, vejam que Jesus foi preso, porque vai causar aqui uma revolta. E não era isso que eles queriam. Jesus ele foi aclamado rei. E agora o rei deles está sendo preso. Não, vamos levá-lo de noite. Tanto é que se nós voltarmos a alguns versos de Marcos, nós vamos ver eles se juntando, se reunindo e tramando como matar Jesus. De uma forma escondida. Amém? Então a prisão ela vai se dar ali no jardim de Getsemane, vai ser levado para a casa de Anás. E no próximo slide, depois da casa de Anás, nós vamos ver da residência de Caifás. Mateus 26, vamos ler o texto, a partir do verso de 57. Foi o texto que, se não me engano, nós lemos semana passada. Um texto que elucida muito bem, que nos traz informações importantes. Pode fazer, pastor. Espera só um instante, deixa ele
Quinta-feira Sim. já era depois das 6 horas, então para os judeus já era uma sexta-feira. Exatamente, pastor, é isso. Quinta-feira no nosso calendário, Exato. mas para os judeus já era uma Era sexta-feira. sexta-feira. Sexta-feira da... Começa a sexta-feira depois das 6 da tarde. Certo. Tá? Na quinta-feira para nós. E sexta-feira para eles já. E sexta-feira para eles já. O texto em Mateus 26, 57 diz, ó: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aqui no texto de Marcos vai falar que Jesus ele foi, colocado-lhe uma capa, vendaram-lhe o rosto e começaram a bater nele, começaram a torturar a Cristo naquele interrogatório. Podemos notar 3 abusos no interrogatório de Caifás. Primeiro, o interrogatório é na casa do sumo sacerdote e não no sinédrio. Aqueles já estavam burlando uma lei. O interrogatório deveria ser feito somente no sinédrio. O sinédrio tem por nome de Câmara das Pedras Talhadas. Ficava nas redondezas do templo, conforme foi mostrado semana passada. Era ali somente que eles poderiam interrogar, e não de noite. Eles não poderiam fazer aquilo de noite. Tinha que ser de dia. Eles tinham que fazer o interrogatório de dia. Eles estavam fazendo à noite. Buscaram e subornaram testemunhas contra Jesus. Eles produziram ali testemunhas. Subornaram elas para que elas pudessem ali falar contra Jesus, para que eles pudessem incriminar Jesus. Violentaram Jesus com agressões físicas e morais. Nós vamos ver mais um pouco disso mais para frente. Vamos dar continuidade. Próximo slide. O grande sinédrio era um órgão legislativo. Havia um grande sinédrio, o dos 71 anciãos. Esse grande sinédrio, era ele quem legislava, ou seja, era ele quem formulava as leis, era eles quem interpretavam as leis. Em 28 depois de Cristo, da nossa era, o sinédrio, ele abriu mão de punir o acusado ou o réu com a pena capital de morte. Ele não poderia fazer mais isso. Ele falou para Roma, assim: Roma, a gente não vai mais condenar ninguém à morte. Quem tem essa jurisprudência, vamos dizer assim, se é que eu estou utilizando o termo correto, minha esposa está aqui, não é, né? Então não me corrija assim. Fala que depois você vai conversar comigo. Como que é o nome? Por favor, traz aqui para ela. Ela me corrigiu, agora ela vai me acertar. Não, jurisprudência é um entendimento, entendeu? Certo. Mas no caso, o sinédrio, eles não podiam mais condenar a pena de morte, né? Essa competência era então de Roma, que poderia ter esse tipo de Então, pena. aí agora eu vou te corrigir, porque o pequeno sinédrio poderia condenar à morte. Mas eles não podiam executar Não, a pena? o grande sinédrio não poderia condenar à morte. O pequeno sinédrio poderia condenar à morte e poderia executar também. Entendi. Acho que essa discussão trouxe um pouco de luz. O pequeno sinédrio, composto por 23 pessoas, juízes, eles condenavam a pessoa. Eles ali julgavam e condenavam. O grande sinédrio não, eles faziam as leis. Amém? Glória a Deus. O grande sinédrio era um órgão legislativo. Somente o pequeno sinédrio poderia julgar e condenar à morte.
Eu retribuí ela, viu, Bi? Viu? Raim Con enfatiza. Esse Raim Con aqui, ele foi um judeu, se eu não me engano, ele já é morto. Morreu, não sei quando ele morreu, mas ele é basicamente dos nossos tempos. Ele foi ministro da Justiça em Israel, membro da Suprema Corte Federal no Estado de Israel, dos nossos tempos. Ele vai dizer o seguinte: assim se teria passado por tantas coisas. O pequeno sinédrio podia julgar qualquer judeu ou judeu por qualquer crime que fosse, segundo a lei judia, condená-lo à morte e praticar a execução. E o governador romano não interferia de qualquer maneira, por mais que dispusesse do poder físico e político para fazê-lo. Em outras palavras, o pequeno sinédrio, ele poderia julgar e condenar e executar. Se Roma falasse assim, você não vai fazer essa execução desse homem, eles não iam fazer, mas Roma não intervinha. Roma deixava eles trabalharem da melhor forma que eles achassem. Amém até aqui? Então Caifás, na sua residência, já está errado. Já está totalmente fora. Próximo slide. Aqui nós vamos entender um pouco como funciona o rito do processo. Como é que se dava o processo? Primeiro, tinha que ter um acusador formal. Atos 24, 1. Eu quero ler com vocês. Esse é um texto. Atos 24, 1. Que nos mostra a necessidade de ter um acusador formal. E o tempo vai avançando. Atos 24, 1. Diz assim o texto: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, e um certo Tertúlio, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Vou continuar aqui porque vai trazer mais uma informação. E sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Aqui o texto ele continua, mas o que me chama a atenção é, Tertúlio começou a acusá-lo. O sumo sacerdote Ananias, da época de Paulo, já não era mais Caifás. Se localizem no tempo aí, por favor, para vocês entenderem. Já não era mais Caifás na época de Paulo, Ananias. Ele leva um acusador formal. Olha aqui, era necessário um acusador formal. Quem desempenha esse papel no julgamento de Cristo é Caifás, o sumo sacerdote. Caifás ele não poderia ser juiz e acusador ao mesmo tempo. Caifás ele estava tão ali, vamos dizer assim, bitolado, estava tão ali naquela ânsia de condenar Jesus, de matar Jesus, de riscar Jesus do mapa, que ele foi passando por cima de uma série de coisas que ele não poderia fazer. Ele só fez isso porque ele tinha poder, ou ele achava que tinha um poder para fazer tal coisa. Estava passando acima da justiça, acima daquilo que era correto. Então aqui ele não poderia desempenhar o papel de acusador de Jesus, somente de juiz. Ele deveria fazer um julgamento imparcial. Um julgamento imparcial e corrupto. Na verdade aqui não é, está errado. O julgamento tinha que ser um julgamento imparcial, não corrupto. Escrevi errado aqui. Deuteronômio vai nos dizer, em 1,17, se quiser não precisa abrir a Bíblia, eu abro aqui. Deuteronômio 1,17, vai nos dizer: não discrimineis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Ele não fez nada disso. Ele não deu a mínima chance para Jesus sequer se defender, sequer de ter um julgamento digno. Vamos continuar aqui. Próximo slide. Contra a argumentação do acusado. Nesse sentido, Gordon Thomas diz: o tratado do Sinédrio estipulava que, imediatamente após a apresentação da acusação, o prisioneiro tinha o direito de que a corte ouvisse seus argumentos em favor de sua soltura, com base em falta de sustentação das acusações. Jesus não foi convidado a contra-argumentar. Jesus não teve nenhum advogado de defesa. Jesus estava ali sozinho, contra toda aquela corja que o cercava. Jesus ele não teve ninguém ao seu lado. Ele estava ali sozinho, aguentando tudo sozinho. Ele não teve sequer ali a oportunidade de falar assim: e aí, você não quer rebater as acusações? Você não quer falar alguma coisa?
Eles perguntavam e logo em seguida eles já faziam ali a continuidade do julgamento. Próximo slide. As duas testemunhas. Nós vemos aqui o acusador formal, ele acusava, aí tinha-se a oportunidade da pessoa contra-argumentar ou a defesa entrar em ação. Depois disso vinham as duas testemunhas. Era necessário duas testemunhas segundo o direito hebraico. Foi dito semana passada. Sem duas testemunhas não dá para você continuar a acusação, o julgamento. Eles aqui, o nosso texto vai nos dizer que as testemunhas que eles foram trazendo, se eu não me engano, foram 8 testemunhas. Algum historiador vai dizer, foram 8 testemunhas que foram trazendo ali. Nenhuma delas era compatível, nenhuma delas tinha coerência. Nem aqueles dois, por último, que o texto nos diz, são coerentes. Tem verdade na sua boca. Eles falam de maneira leviana, porque eles foram subornados a fazerem tal ato. Oi? Deixa o irmão. Naquela época, as pessoas tinham direito à defesa? Tinham direito à defesa. Ao advogado em questão? Isso. Ou ela poderia falar em defesa dela Exato. também? Na verdade, se você não tivesse um advogado, a lei rabínica ali instituía alguém, vamos dizer assim, defesa pública. Defensor público. Defensor público. Sim. Você tinha esse direito, segundo a lei rabínica também, de ter um defensor público. Só que ali nós vemos que tudo foi fazendo e passando por cima das situações que estavam ali acontecendo. As evidências só poderiam ser dadas por testemunhas de condição exemplar. Pecadores ou suspeitos de serem pecadores eram excluídos, juntamente com mulheres e crianças. Mulheres e crianças não poderiam testemunhar, escravos também não. Agentes do templo, ou seja, aqueles que trabalhavam no templo, só podiam testemunhar como apoio, como corroboração, mas para eles servirem testemunhas oficiais não servia. Qualquer réu podia requisitar a produção de um testemunho em seu favor, ou seja, ele contratava alguém que iria argumentar em seu favor, em sua defesa. Note que para acontecer tudo isso aqui que a gente está dizendo, que para chegar nessa questão das duas testemunhas, de ter alguém de defesa, tem que ter algo antes. O julgamento ele não pode começar de qualquer maneira. O julgamento ele tem que começar bem antes. Ele tem que ser avisado, ele tem que ser notificado. E Jesus foi pego ali, vamos dizer assim, entre aspas, de surpresa. Jesus ele esperava isso, tanto é que ele se colocou naquele momento. Mas Jesus ele não teve a oportunidade de fazer, vamos dizer assim, de dar continuidade para a sua defesa. Amém? Próximo slide. Nós vamos notar agora algumas falhas no rito do processo. Não houve inquérito, ou seja, não houve investigação preliminar. O Sinédrio, ele não investigou conforme deveria se investigar. Eles estavam raivosos, odiosos. Isso foi aquilo que motivou o Sinédrio a querer executar Jesus, a sua inveja, o seu ódio para com Jesus. Não ocorreu a chamada formal dos juízes. Era parte integrante da lei que o Espírito de Deus deveria favorecer o acusado. Isso aqui é interessante. Isso aqui talvez possa explicar alguma coisa de Nicodemos e José de Arimateia. O que acontecia? Os juízes, um por um, era chamado, aqueles que ali estavam presentes. Vamos supor que os 70 membros do Sinédrio estavam ali, mais o sumo sacerdote, reunidos. O que acontecia? Começava a chamar um por um. Pastor Perucci. Se o pastor Perucci se conhecesse o réu, o acusado, se ele tivesse algum contato com o acusado, o pastor Perucci, ele iria sentar. Se o pastor Perucci achasse que não poderia julgar de forma correta aquele caso, ele iria sentar. E assim por diante, iriam chamando os juízes, para que não pudesse haver ali deturbação na justiça, corrupção no julgamento. Isso aqui nós não vemos no julgamento de Cristo. Não teve a chamada dos juízes. Segundo, continuando, terceiro, não foi recitado o Shema. Isso aqui é uma oração que o judeu faz todo dia. Ele recita essa oração. Aqui no caso do julgamento de Cristo, era como se ele estivesse falando assim: eu juro que vou dizer a verdade, somente a verdade, e com a mão na Bíblia. Era mais ou menos isso para eles naquela época. Eles não fazem isso.
Eu acho que eles já estavam assim, nós estamos fazendo tudo errado, não vamos colocar Deus no meio do negócio aqui não, vamos colocar a nossa oração, quer dizer, no meio do negócio aqui, não vamos jurar não, porque já está feio o negócio mesmo, deixa quieto isso aí, não vamos recitar isso. Eles não recitaram essa oração ficou à parte, porque eles já sabiam que estavam tramando coisas que não eram certas. Amém até aqui, irmãos? Vamos continuar. A votação. Próximo slide. Olha que interessante. Depois de tudo julgado, depois de tudo feito, iria agora ter a votação. E ficavam de pé aqueles que queriam que o acusado fosse réu e sentenciado. Os mais novos votavam antes dos mais velhos. Cada juiz dava seu veredito por ordem de antiguidade. E o que isso representava? Representava o seguinte: quando o mais velho opinava primeiro, ele influenciava o mais novo a votar igual a ele, para que não houvesse uma influência errada. Os mais novos começavam votando e por último ficavam-se os mais velhos na votação. Contudo, o que sabemos do julgamento de Cristo é o resultado. Marcos 14, 64. Quero ler com os irmãos aqui. Marcos 14. Diego. Amém? Pode falar. Ô Diego, você está falando sobre testemunha. E se, eu sei que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E se tivesse os discípulos testemunhando para Jesus, isso adiantaria alguma coisa? Na verdade, como os discípulos, primeiro que eles já fugiram. Nós vamos ver depois Pedro e João ali nas proximidades, para ver o que iria acontecer. Eu creio que se eles quisessem entrar e testemunhar, o sumo sacerdote não ia deixar. Eles iriam ser barrados. Eles não iam dar oportunidade de defesa de alguma testemunha. E nós vamos entender isso, o porquê, um pouco mais na frente. Só para adiantar, eles tinham que avisar antes do julgamento que haveria um julgamento. E quem que seria o acusado e por que seria acusado? Eles deveriam avisar isso por toda Jerusalém, principalmente pelo templo. Ou seja, notificar a população, para que se houvesse alguma testemunha, algum fato, alguma prova contra ou a favor do acusado, eles apresentassem antes. Mas eles não fizeram isso. Eles cataram Jesus e já foram logo julgando perante a madrugada. Amém? Você ministrando aí me faz lembrar de algumas passagens que eu não me lembro agora o endereço, mas algumas passagens fala que eles procuravam de todas as maneiras procurava a morte de Jesus. Isso. Então, quando a gente vê esse julgamento do jeito que foi feito, eles já vinham com um ódio tão grande no coração que a intenção realmente era fazer, passar por cima de tudo aquilo que ele sabia, com o objetivo, era de matar Jesus mesmo. Na verdade, a sentença já estava dada antes do julgamento. Eles já estavam com isso em mente. E o que eles fizeram? Eles fizeram, vamos dizer assim, uma caricatura de um julgamento. Uma caricatura. Então, isso, exato. Não era um julgamento, de certa forma, como deveria acontecer. E nós estamos aqui entendendo o que houve de errado. Se nós formos anotar o que houve de errado, há uma série de coisas aqui. Marcos 14, 64. Diz assim o texto: Vós ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. O texto aqui diz todos. Todos. Aí você me pergunta, mas e Nicodemos, José de Arimateia? Talvez não estivessem ali, ou se estavam ali, o que eles fizeram? Eles ficaram sentados. Eu não vou opinar sobre esse caso. Ficaram ali sentados. Eu creio que ali eles não estavam. Isso aqui é pensamento meu. Eles não se encontravam ali. Tanto Nicodemos como José de Arimateia. A unanimidade deveria influenciar no veredito. Alguém lembra o que eu disse na semana passada sobre eles serem unânimes na votação? O que acontecia? O Rodolfo está balançando a cabeça ali, acho que ele sabe o que acontecia. Não. Absolvia o réu. Absolvia o réu. O réu, ele era absolvido. Jesus foi absolvido?
de forma alguma. Vamos continuar aqui. Dentre várias acusações que o Sinédrio formulou, qual foi a principal, em sua opinião, que levasse Jesus ao julgamento? O que Jesus fez? Nem leia o texto que eu coloquei ali, por gentileza. Você está valendo, né? Pode deixar aberto, mas não lê. Qual foi, na sua opinião, Rodolfo, o que levou o Sinédrio a querer julgar e matar Jesus? Ou melhor, a querer matar Jesus? Eu acredito que eles temiam. Tem vários motivos. Acredito que eles temiam que Jesus, se o ministério de Jesus continuasse prosperando como assim estava, eles tinham medo de perder o poder deles, né? Porque Jesus, ele veio, eu acredito que a força, ele não veio necessariamente para destituir eles, né, o poder do Sinédrio, mas ia ser alguma coisa orgânica, que iria automaticamente acontecer, então eles se sentiram ameaçados. A sua opinião é muito boa. Bruno? A galera da mídia. Você vai opinar? Eu achei que você estava chamando para trazer o microfone para ele. Desculpa. Eu creio que, porque o que Jesus falava batia de frente com a lei, que eles tanto batiam o pé, vamos dizer assim. Jesus não é que ele batia de frente com a lei, ele trazia uma interpretação diferente da lei. Sim, mas tipo assim, isso tornava totalmente a lei. Jesus ele trazia uma outra interpretação. E aí eles ficaram bravos. Por exemplo, o sábado, Jesus curou no sábado. Para eles isso aí é um absurdo. Isso aí, para eles não existia isso. Isso era uma falta grave. Não, muitas vezes, punível de morte, como no caso de Jesus. Marcos 11, do 15 ao 19. Marcos 11, verso 15 ao 19. E aqui é minha opinião quanto a isso. O texto ele vai dizer assim, Marcos 11, do 15 ao 19. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Olha que interessante. Eles procuravam matar Jesus a partir desse momento aqui, que se enraizou mais em seus corações, porque Jesus expulsou cambistas. E aí você vai me perguntar, mas o que isso significava naquela época? Simples. O povo ele ia para a Páscoa, e eles deveriam levar um cordeiro, sem defeito, para ser sacrificado no templo. Há registros históricos que numa só Páscoa, 250 mil cordeiros foram sacrificados. Viam pessoas de longe, traziam seu cordeiro, sem defeito na sua mente. Mas quando chegavam ali no templo, ali as pessoas incumbidas analisavam o cordeiro e viam se realmente aquele cordeiro não tinha defeito. Mas o que acontecia? Poderia não ter defeito. Aí eles falavam, tem defeito, não dá para ser sacrificado aqui. O que eles faziam? Compra o nosso. Compra o nosso aqui, amigão. Ó, 0 bala, 0 quilômetro, nunca andou. Pega esse aqui, top. Vem com plástico. Você sacrifica ele já. É mesmo, mas quanto que é? Aí ele falava o preço. O preço era um absurdo. Um pombo, naquela época de Páscoa, para os mais pobres, quando eles iam trocar ali, nos cambistas, um pombo valia 100 vezes mais do que num dia normal. E quem que estava por trás de tudo isso? Os sacerdotes, os anciãos, o sinédrio. Eles ganhavam aqui dinheiro, muito, mas muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ou seja, a galinha dos ovos de ouro do sinédrio ali, era isso daqui. Era essa falcatrua na casa de Deus. Aí Jesus, vendo isso, fala que isso ali não é permitido. Como vocês podem fazer isso na casa do meu pai? Roubar pessoas que vieram de tão longe. Por exemplo, Simão Cirineu, que é citado na Bíblia, ele anda 1.200 quilômetros somente para participar da Páscoa. Somente por ocasião da Páscoa. Agora você pega um animal que você cuidou,
leva ele, o cara fala, não vai matar esse cordeiro, ele está com defeito, você vai ter que comprar o nosso. Aí o cara tem que se dispor de uma quantia que talvez ele nem tinha naquela época. Olha o que estava acontecendo. Aí eu pergunto para vocês, não acontece hoje? Nós não vemos também muitas coisas dessa forma, caminhando desse jeito? Não muda. Não muda. E Jesus batia de frente com o sistema. Esse era o sistema da época. Essa era a corrupção da época também. Jesus estava batendo de frente. E aí os sacerdotes ficaram revoltados, por quê? Um rabino, um profeta, onde muitos admiravam, fazendo isso, ele vai acabar com o nosso lucro. Esse cara está louco, a gente tem que matar ele. E aqui eu entendo como um principal motivo para que Jesus pudesse ser morto. Tem vários outros, não é uma coisa só, mas eu vejo esse se destacando. Amém? Até aqui, irmãos? Quem está entendendo até aqui, diga amém. O Bruno quer falar, fale, Bruno. É a passagem de Lázaro, onde depois que, eu acho que foi o primeiro milagre que os fariseus reconhecem Jesus da ressuscitação. Deixa eu ler aqui, ó. Eu acho que é João 11, 46 João 11, ao 47. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Aí Caifás fala, o sumo sacerdote disse, vocês não sabem o que estão dizendo, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Na verdade, eles queriam um Cristo que os libertasse de Roma. Sabiam, mas não sabia, vamos dizer assim, se é que dá para formular isso. Isso, O que acontecia ali era que eles já estavam vendidos para Roma, eles faziam tudo para Roma. Eles não queriam se desprender de Roma. Então eles estavam, por isso que eles falam, se vai vir um rei e vai nos libertar de Roma, não, pera lá, deixa quieto isso daí. Vamos matar ele, que você não vai virar nada mesmo, vamos matar ele, para que antes que cause uma revolta. Eles estavam com medo da revolta nessa época. Isso. Aconteceu em 70 depois de Cristo. Oi, Thay. Isso a gente vai entender no direito romano. O apedrejamento naquela época, o Sinédrio já não estava mais fazendo assim. Quando eles matam Estevão, é por ódio. Eles são muito passionais. O que acontece? Aí tem todo um prover de Deus. Quando Jesus ele é preso para ser julgado, eles estavam ali no motim. Não dava para apedrejar Jesus ali publicamente, por quê? Ia causar uma revolta. Mas eles não eram autorizados a apedrejar também. E o que acontece? Eles levam a Pilatos. É Pilatos que pode matar ele sem causar uma revolta. Porque Roma iria controlar uma revolta de certa forma. Então, isso. Não, a morte de cruz é pelo Estado romano. Eles não iam colocar outra forma ali. Tanto é que os judeus falam para Pilatos, crucifica ele. Pilatos vai falar assim, não, eu só vou açoitá-lo, já está bom demais. Não, eu quero que vocês crucificam. Então, eles queriam ver Jesus ali na mais baixa humilhação. Tinha aquela coisa de ódio por trás de tudo isso. E a crucificação representava tudo isso. Um ódio, uma tortura, uma humilhação. A gente vai entender um pouco mais nos outros estudos a respeito. Amém até aqui, irmãos? Vamos, próximo slide. Crimes e arbitrariedades no julgamento. O julgamento noturno. Lembra que eu falei para vocês da lei falada? Da Torá oral? Da lei que supostamente Deus falou para Moisés e foi passando? Tem um nome também, Mishnah. Então essa lei falada, ela vai ordenar que em casos de pena capital, o julgamento deve ser público e durante o dia. Se fosse julgar alguém, era para julgar publicamente e durante o dia. Jesus não foi feito dessa forma, e nós já explicamos o porquê. A sentença só deveria ser proferida um dia após o julgamento. Não há permissão para julgamentos em véspera de festas e feriados importantes. Não há permissão para julgamento em véspera de festas e feriados importantes. Aqueles estavam na véspera da Páscoa, ou melhor, já estavam na Páscoa, já era sexta-feira. Eles não poderiam julgar. Mas se fosse dar o veredito,
Era para o veredito ter sido dado no domingo, e não foi dessa forma que aconteceu. Eles adiantaram e atropelaram tudo para que Jesus pudesse ser morto de uma forma rápida, breve e que não chamasse muito a atenção. Próximo slide. As torturas. Levítico 24:19. Eu vou abrir aqui, se você quiser abrir também. Levítico 24:19. Diz assim o texto: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quem agredisse o preso era sancionado com uma multa de 200 a 400 ciclos. Os ciclos aqui, um ciclo era cerca de 12 a 14 gramas. Poderia ser de prata, ouro ou alguma outra pedra preciosa. O que acontecia aqui? Quando Jesus estava sendo julgado, e ele responde ao sumo sacerdote, o que o guarda faz? Não, fura a lança depois que ele morre. Você está... Oi? Não entendi, Rafa. Tá, eles bofeteavam, batia, mas não era um só. Ele fala, o cara vai lá. Tem umas traduções que falam que ele dava com a palma da mão na cara. Já levou um tapa na cara com a palma da mão aberta? Era dessa forma. Eles começaram a bater em Jesus, cobriram o rosto de Jesus e começaram a esbofetear e dar punhaladas. Jesus estava sendo torturado. A lei aqui em Levítico fala que não é para fazer dessa forma. O julgamento não poderia ocorrer com tortura. Não era para torturar aquele que estava sendo julgado. Ora, se o cara está sendo julgado é para ver se ele é inocente ou culpado. Se ele é inocente, você está batendo em vão, porque ele é inocente. Se ele é culpado, a pena vai vir, então você não precisa torturá-lo. Só que aqueles que estavam ali, pouco importavam. Nós vamos ver aqui, que Herodes apreciava as torturas. Os hebreus, alguns, não todos, principalmente daquela classe mais abastada, influente, eles gostavam de uma tortura. Porque não era com eles, era com os outros. Aí o que vai dizer? O tetrarca, Herodes, gastava horas assistindo homens e mulheres sendo não só marcados, mas também surrados com chibatadas ou pendurados por ganchos com peso fixo aos pés, as solas ligeiramente afastadas do solo. Alguns dizem que alguns presos eram marcados. Sabe quando você pega alguém e marca com alguma coisa de ferro? Esquentava e marcava? Era marcado na cabeça. Chegava a esquentar a cabeça do preso, tanto é que às vezes furava o crânio e cauterizava o cérebro. E a pessoa chegava, vivia também, mas logo morria por conta disso. Então eles apreciavam a tortura, aqueles que estavam no poder. Próximo slide. Falando das torturas ainda, o porão do castelo de Herodes era um verdadeiro inferno, assim descreve Gordon Thomas. O mau cheiro era insuportável, excrementos, vômitos e o odor terrível de homens e mulheres em terror mortal. As mulheres eram normalmente estupradas, embora poucas delas sobrevivessem para dar à luz. Olha o quanto que era terrível ali. Quem que foi levado para uma masmorra na época de Herodes e foi decapitado depois? João Batista. Provavelmente ele se encontrava neste lugar. Era isso que ele estava vivenciando por pregar a palavra de Deus. Amém? Próximo slide. Anás não deveria ter interrogado Jesus. Isso eu falei no começo. Havia sido deposto do cargo do sumo sacerdote há 18 anos. O interrogatório não poderia ter ocorrido fora das dependências do Sinédrio. A autoridade judaica na época do julgamento emanava de Caifás. Próximo slide. Olha que interessante. Mateus 26, 65. Quero abrir junto com os irmãos. Mateus 26, 65. O sumo sacerdote rasga as vestes. Caifás está acusando Jesus de criminoso. Mas quem é o criminoso ali é ele. O texto vai dizer aqui no verso número 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Caifás, ele estava com tanto ódio no seu coração, que quando Jesus fala assim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, você vai me ver assentado à destra de Deus, Caifás, eu acho que o olho dele encheu de sangue. E ele naquele momento ali, de forma espontânea, ele rasga suas vestes num ódio mortal contra Jesus.
Ele estava odiando Jesus com esse momento. Isso ele não poderia fazer. Por quê? Em Levítico 21:10, se quiser não precisa abrir. Já vou achar aqui. Levítico 21:10. Diz assim o texto: E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. O sumo sacerdote, ele estava proibido de rasgar as suas vestes. Ele não podia. Para vocês terem noção, a importância das vestes, a veste do sumo sacerdote, ela era guardada por quem? Por Roma. Era Roma quem detinha as vestes do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote iria usar as vestes, ele pedia-as a Roma. Viu? Me dá as vestes que eu vou fazer aqui algo, que eu vou cultuar aqui, que eu vou sacrificar aqui. Eu preciso das vestes, senão eu não posso sacrificar. Roma era quem cedia. Por quê? Roma estava mostrando que quem controlava Israel, a nação judaica, era eles. Eram os romanos. Não eram os romanos que detinham o poder daquilo que eles quisessem fazer ou não. Isso era uma afronta para os judeus de uma forma grande. Eles estavam raivosos com isso. E quando Caifás vai lá, rasga as suas vestes, o que ele está dizendo ali? Eu agora estou desfazendo do meu sumo sacerdócio. Eu agora aqui, representando a nação perante Deus, e Deus perante a nação, já não estou valendo mais nada. Porque eram as vestes que distinguia uma pessoa da outra. Era só ele que usava aquelas vestes, não era mais ninguém. Quando ele rasga naquele ato, ele está falando assim: agora eu não sou o sumo sacerdote mais, cometi um crime. E quem estava ali na frente? O sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele estava querendo dizer ali, naquela representatividade, nem sabia aquilo que estava expressando, mas ele estava falando assim, ó: eu não sou mais o sumo sacerdote agora é você, Jesus. É você. Eu destituí aqui da minha presença, eu destituí da minha glória, e agora é você quem vai adentrar ao santuário celestial. É por isso que ele fica com raiva, porque Jesus fala: você vai me ver na destra de Deus, não no santuário construído por mãos humanas, mas no santuário celestial, no santuário aonde quem pode entrar é só o sumo sacerdote, o Cristo, o Deus vivo, aquele que morreu por nós e ressuscitou. Amém? Então ele comete um crime aqui, o crime de rasgar as suas vestes. Jesus é criminoso, ele estava falando, só que ele ali pisou na própria língua. Amém? Vamos caminhar para o fim. Acusação de blasfêmia. A Mishnah, ou a lei falada, trata do crime de blasfêmia e prediz que somente se consumará o crime na pronúncia do santo nome de Deus. Eu disse semana passada para vocês que o crime de blasfêmia só se concretiza ou só se realiza quando é pronunciado o nome de Deus. Não sei se vocês sabem, mas Deus, ele tem um nome. Aí você vai falar: é Deus. Eu vou falar: não. Aí você vai falar assim: é o Altíssimo. Eu vou falar: não. Tem um nome específico para Deus, que só o sumo sacerdote poderia pronunciar quando ele estava perante a arca, ou melhor, o Santo dos Santos, porque a arca já não estava ali mais na época de Cristo. Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele falava o nome impronunciável de Deus, que não poderia ser proferido, porque quando se proferisse o nome de Deus, você estava blasfemando contra Deus. E eles acusam Jesus de blasfemar, mas em nenhum momento nós vemos aqui nos relatos dos evangelhos que Jesus, ele pronuncia o nome de Deus. Afinal de contas, Jesus, ele é o próprio Deus. Haim Kon relata que aquele jurista judeu, para contornar isso, ou seja, para contornar que Jesus, ele não fala o nome de Deus, mas eu quero acusá-lo de blasfêmia, eles queriam contornar isso. Foi dito que o crime de Jesus não foi blasfêmia por pronunciar o nome de Deus, mas o de agir com insolência e assim injuriar o Senhor. Eles inventaram um crime para Cristo de blasfêmia, porque o crime de blasfêmia era punível de morte também. Ali ele fala ali, ó, chama uma testemunha, chama outra, chama outra, chama outra, aí ninguém fala nada com nada. Aí ele pergunta: viu, você é o Cristo? E ali, quando ele pergunta: você é o Cristo? Ele estava querendo incriminar Jesus. Jesus ele fala assim: eu sou. Blasfêmia. Ele rasga as vestes e fala: blasfêmia. Aí ele vai falar assim: para que precisamos de duas testemunhas?
ele mesmo já está se acusando de blasfêmia. Ou seja, ele imputa um crime em Cristo que não existe, para matá-lo. Amém? Vamos terminar aqui. Próximo slide. Jesus não teve ninguém ao seu lado para defendê-lo. Jesus tinha direito a um defensor, mas ali não tinha ninguém ao seu lado. Somente ele estava ali. Somente o Cristo estava ali, aguentando tortura, humilhação, difamação, um julgamento corrupto, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Gordon Thomas descreve em seu livro: não se buscara qualquer testemunha para depor em seu favor. O arauto do templo não tinha sido enviado no dia anterior, caso fosse necessário prover evidências antecipadamente. Não foi apregoado no templo qualquer notícia pública, uma exigência nas regras de procedimento do Sinédrio. Pilatos também não fora notificado. Pilatos deveria ser notificado. Ele ia mandar alguém representando Roma ali para acompanhar o julgamento. Mas Jesus nem sequer teve ali o tempo de ser anunciado que ele seria julgado. Porque quando alguém deveria ser julgado, deveria ser anunciado e falado aos 7 cantos de Jerusalém. Pelo contrário, pegaram Jesus, fizeram algo premeditado, pegaram o Cristo sozinho, porque o texto vai dizer que os seus discípulos, cada um deu com o pé, ninguém ficou do lado de Jesus. Mas Jesus, ele suportou tudo aquilo por mim e por você. Ele estava ali sozinho, mas ele deveria estar pensando, não naquele momento talvez, deveria estar pensando no momento que se passaria, aonde ele veria aquelas pessoas que o aceitariam, que queriam estar ao seu lado, que queriam estar ali com ele, andando e caminhando. Ele ficou sozinho lá, mas ele está aqui conosco essa noite. Nós não caminhamos sozinhos. Ele nos disse que até a consumação do século estará conosco todos os dias. Ele ficou sozinho, foi ali humilhado, torturado, foi ali caluniado. No entanto, não falou um A, onde ele tinha diversos direitos ao seu favor. Aquele julgamento, no primeiro momento até o último, foi dado como um julgamento corrupto, mas ele não falou um A. Ele falou assim: você está errado, vocês estão fazendo da forma errada. Ele ficou quietinho, como uma ovelha, vai diante aos seus matadores. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Vamos encerrar. Para poder fechar aqui, também, para que você possa entender, eu falei da lei hebraica, eu falei do julgamento no Sinédrio. Agora nós vamos, nos próximos estudos, entender a lei romana e vamos entender o julgamento romano. Como é que se deu a condenação de Jesus perante Pilatos? O que aconteceu? O que houve ali? Nós possamos entender isso nas próximas terça-feiras e que Deus possa nos abençoar. Antes da gente fazer a oração final, domingo, para quem não tomou ceia neste domingo agora, vai ter ceia, vai servir ceia. Então você que não tomou vai ter a oportunidade de cear nesse domingo que vem, a partir das 7h30. Queria falar também da feijoada dos jovens, para esse domingo agora também. Eu não sei o valor, se eu não me engano o valor é 25 somente a feijoada e 18 com algumas coisas, né? Alguém dos Adoc aí poderia me... É isso aí? É isso aí, Lorena? A irmã Ana mais nova. Glória a Deus. São esses 2 avisos, amém? Os irmãos entenderam até onde nós chegamos? Então vamos dar continuidade nas próximas semanas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor, que o Teu Filho ali aguentou tudo, calado, sozinho, sem ninguém para defendê-lo, sem ninguém ali para colocar-se diante dele e poder, Senhor, ali de alguma forma, trazer um refrigério para Jesus naquele momento tão turbilhento e humilhante que ele estava passando. Deus, mas nós aqui estamos, ó Pai, e não estamos sozinhos, Senhor, porque Tu estás conosco. Apesar do Senhor estar sozinho naquela noite, o Senhor não nos deixa sozinho, porque o Senhor sabe o quão ruim é ficar sozinho. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, pela Tua igreja que aqui está, Senhor, venha guiá-los, venha abençoá-los, ó Deus. Venha, Deus, conduzi-los, ó Senhor, pelas Tuas veredas, ó Pai. E que eles não venham estar sozinhos nessa caminhada, Deus. Que eles venham abrir mão, Senhor, daquilo que não leva a Ti,
mas que eles venham, Senhor, agarrar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, aquilo, Senhor, que leva, Senhor, pelos teus caminhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Faça assim com tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos nós dizemos amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão, dê a paz do Senhor para ele.